Como saber se estou no tempo certo ou se a minha vida parece estar atrasada? Então vamos lá. A primeira coisa é você saber que a comparação não vai te fazer bem. Você não deve se comparar a outras pessoas. Isso porque cada ser humano é muito complexo. Então, pra gente é muito importante considerar o tempo como uma experiência subjetiva que cada ser humano, com toda a sua complexidade, vai ter, tá bem? O tempo nunca ele é igual para mim e para você. Começa porque somos pessoas diferentes. Eu costumo brincar que cada ser humano é um universo. Temos tantas complexidades, temos experiências diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, temos olhares diferentes sobre a mesma situação. Então, por exemplo, o ano de 2025 pode ter sido um para mim e outro para você. E às vezes a gente pode ir na mesma festa e eu ter uma experiência e você ter uma experiência totalmente diferente. Então, assim, o que é o tempo e o que é esse conceito? Quando a gente começa a aprofundar mais esse conceito do tempo, a gente vê que ele está muito ligado à nossa experiência interior, tá? As nossas memórias, sobretudo, que é o que faz a gente conseguir caminhar entre as linhas do tempo, né? Entre esse campo quântico de forma mais fácil, tá bem? Não vou desenvolver demais aqui o tempo não linear, pois para responder essa pergunta acredito que precisamos de outros tipos de conceito. Então o conceito que eu vou desenvolver aqui é o tempo como experiência. Mas então, quando você entra na rede social, o correto é você não se comparar. Eu sei que é difícil porque muitas pessoas parecem ter uma vida perfeita, uma vida extremamente luxuosa, uma vida extremamente feliz, né? E aí você, de repente, você tá olhando aquilo e você tá solitário, solitária, ou então você tá olhando aquilo e você não tá em condições de fazer uma super viagem. Eu sei que isso tudo é difícil, a gente não se comparar. Mas para não se comparar, a primeira coisa que você precisa saber é que cada um tem uma experiência de vida diferente, porque somos diferentes e temos aprendizados diferentes, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Isso é verdade até em nível celular. Cada célula do nosso corpo sabe o que é melhor para ela mesma. Então, quando a gente pensa no ser humano e toda a sua complexidade, cada um vai estar num momento de vida, tá? Então, quando você olha para a vida do outro e tenta se comparar e fica triste, na verdade você está se desalinhando. Você não sabe quais são os desafios dessa pessoa, você não sabe quais os problemas que ela enfrenta. Na verdade, você tem poucas informações sobre essa pessoa, né? E os desafios que você inventa é que são importantes para a sua vida. Porque são eles que você precisa eventualmente ressignificar, tá bem? Então, quando você começa a ressignificar isso, você para de se comparar com outras pessoas e passa a ter maior satisfação com o seu momento atual de vida, independente de onde você esteja, tá? Então, o seu tempo é o seu tempo, ele que importa para você, e é muito importante. E mais importante do que qualquer pessoa que você tente se comparar, tá bem? Então, na prática, é importante você saber que o seu passado, como experiência e como memória, ele não desapareceu. A gente está tratando aqui de presente, passado e futuro como experiência. Essa experiência subjetiva que a gente cria, tá bem? Então, como o seu passado não desapareceu, é muito importante você ressignificá-lo, ok? Então, parar de ter crenças limitantes, começar a trabalhar isso dentro de você, substituí-las por crenças melhores, substituí-las por valores melhores, aprender a encontrar esse seu alinhamento no dia a dia. E quando você começa a encontrar mais esse alinhamento, você começa a perceber o futuro de forma diferente. Você começa a, de fato, ter consciência de que você cria o seu futuro a partir do agora,
que é o agora que de fato existe, e é o agora que te traz essa possibilidade, essas possibilidades diferentes. Então você começa a perceber que você está criando o seu futuro a partir do agora, que é o que de fato existe. Então seu futuro passa a ser possibilidades. E aí você passa a trazer de volta um pouco mais de controle, ao menos emocional, psicológico, em relação a esse seu futuro, tá bem? Já sobre a sensação de estar atrasado, essa sensação ela acontece porque você não está atrasado, não está faltando nada na sua vida. Nesse momento você tem tudo o que você precisa, todas as ferramentas, todo o mundo exterior mostrando para você aquilo que você precisa, tá bem? Isso daí acontece, essa sensação de atraso acontece por meio de desalinhamento, tá bom? Então, o atraso acontece por meio desse desalinhamento energético, por meio desse desalinhamento com a sua situação atual. É como se você, por meio de tentar controlar a sua vida, né? Como se você tentasse controlar a sua vida e com isso você mesmo causa esse desalinhamento de frequência. E aí quando você está em níveis vibracionais mais baixos, é muito mais difícil encontrar esse alinhamento. É muito mais difícil você, de fato, perceber que não existe atraso, que só existe o agora. E como existe o agora, o seu futuro você pode criar e pode modificar a partir do seu agora. Tá bem? Então, o mais importante para você é, de fato, trabalhar esse seu estado interno, para que você consiga atingir essas maiores frequências, para que você consiga começar a criar mais sincronicidades na sua vida e comece a ver, de fato, todos os seus desafios. Essa sensação de atraso, ela só acontece porque você se compara a outra pessoa, à linha do tempo de outra pessoa, ao estado emocional que ela está vivendo, às experiências que ela está vivendo, aos valores que ela tem, aos pensamentos dela. Isso é muito difícil. Então, o mais importante é você perceber e observar a sua linha do tempo, o seu estado atual e começar a co-criar a sua vida a partir do agora, tá bem? Para isso é muito importante que você tenha ferramentas. E foi por isso que eu criei o Aumento de Sua Frequência, para buscar exatamente te dar algumas ferramentas para que você possa melhor passar por esses desafios de forma mais fluida, de forma mais consciente e aumentar a sua frequência vibracional, porque é isso que vai fazer você parar de se comparar, você parar de se sentir atrasado em relação a qualquer dos fatores da sua vida, tá bem? Hoje eu escolhi observar o tempo, não como algo que me persegue, mas como algo que me atravessa. Eu percebi que o tempo não corre, ele pulsa, ele responde à consciência de quem o habita. Talvez eu nunca tenha estado atrasada, talvez eu só estivesse aprendendo a escutar o ritmo da minha própria alma. O passado não me prende, ele apenas me informa. O futuro não me espera, ele já existe, como possibilidade. E tudo que eu realmente tenho é instante silencioso, onde todas as versões de mim se encontram. Hoje eu não corro atrás do tempo, e ao observar, eu escolho. Aumente sua frequência.